Fala pessoal, agora que eu já apresentei para vocês o Prime React e também o nosso template que nós vamos utilizar no nosso painel administrativo, no caso é esse Sakai, então nós vamos clonar o repositório, que no caso é esse daqui. Vocês podem acessar, caso queiram, github.com/primefaces/Sakai React. Então, ele é um template desenvolvido pela própria turma do Prime Faces, tá? Então, ele é gratuito, podem utilizar à vontade. Aqui embaixo tem toda a explicação, toda a documentação dele. Então, depois eu peço para vocês dar uma olhadinha calma. Ele explica aqui a estrutura das pastas, o que tem dentro de cada um. Mostra também como iniciar, como testar, como dar o build para implantação e assim por diante. Então, depois recomendo fortemente dar uma olhadinha com bastante calma para que vocês possam entender melhor com aquilo que vocês estão trabalhando. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos vir aqui no Code, copiar. Vou acessar o meu pelo próprio VS Code mesmo, tá? Eu estou nesse momento dentro da pasta backend, então eu vou dar um cd.ponto. Estou dentro agora do Loja Virtual 2022. Aqui eu vou dar um git clone e aquele endereço. Então nesse momento estou clonando o projeto. Provavelmente não demora. Se começar a demorar, eu pauso e depois eu retorno. Pessoal, eu já volto, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eu já retorno. Beleza, agora que ele finalizou. Então, ele fez o download. Vamos dar um dir para ver as pastas que eu tenho. Então, eu tenho o back-end e tenho o Sakai React. Depois nós fazemos a alteração, renomear essa pasta para front-end ou algo semelhante. Mas vamos dar aqui um cd Sakai React. Primeira coisa, vamos dar um npm install para adicionar as dependências, para ele fazer o download de todas as dependências. Vou pausar, daqui a pouco eu volto. Maravilha, então ele fez o download de todas as dependências. Agora vamos dar um npm start para inicializar o front-end da nossa aplicação. Tá? Enquanto ele inicializa, na verdade, eu já deveria ter feito isso. Vamos abrir a pasta que ele fez o download do projeto, né? Um pouquinho more. Nope. Vamos aqui em Open Folder, mais fácil. Open Folder é esse daqui, Sakai React. Eu vou cancelar, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova janela para manter o front-end aberto e o back-end. Por quê? No momento que nós estivermos desenvolvendo, a gente vai ter que estar com o back inicializado, com o front inicializado, e às vezes a gente vai ter que abrir entre um e outro para fazer alterações, tá? Então, Open Folder. Vamos abrir, está dentro de... deixa eu olhar lá que eu não lembro. Recentes aqui ele vai aparecer. Então, projetos, workspaces, loja virtual. Vou fazer o seguinte, eu abro esse cara aqui. Travou. Ele já está aberto lá, ele não vai abrir. Só queria fazer uma gambiarra aqui, mas enfim, vamos lá. Projeto Workspace, loja virtual, Sakai React. Maravilha. Beleza. Então, vamos dar uma analisada no código-fonte que ele já disponibiliza para a gente. Então, eu tenho aqui o src, pasta source, né? Dentro de sources, eu tenho o assets, onde eu tenho alguns recursos, como, por exemplo, alguns CSS, posso ter algumas imagens. Então, vai ficar sempre dentro de assets. Tenho todos os componentes que estão sendo utilizados.
Tenho também as minhas páginas, que são aquelas páginas de CRUD, a página em branco e também a timeline. E depois eu tenho uma outra pasta com os meus services. Então ele tem aqui o Counter Services. E normalmente aqui os services eles vão fazer a conexão com o nosso back-end. Então percebam que aqui no service ele só faz requisição. Se eu der uma olhada lá no CRUD.js, no momento que ele faz o submit, ele está apenas adicionando em uma lista, fica de forma temporária. Por isso que na aula anterior, que nós adicionamos um novo objeto, depois que nós salvamos, ele desapareceu. Porque ele adiciona aqui, ó, nos produtos de forma temporária e depois ele já remove, né? Assim que eu atualizo a página. Tá joia? Então aqui está a estrutura. Depois eu tenho fora de source, eu tenho os arquivos de configuração, tenho aqui também os arquivos de menu, do footer, da componente de footer da minha página. Tem aqui o app config, onde nós temos algumas configurações, menu, top bar, tem um block view, temos o index, obviamente, e assim por diante. Então, muitas coisas aqui que nós temos aqui, nós já vimos em outras aulas referente ao React. Tá joia? Vamos dar uma olhadinha no projeto funcionando. Então, aqui já está funcionando no meu localhost. Então, esse já é aquele projeto que eu abri no VS Code, tá? Tenho aqui o meu CRUD. E qual é o meu desafio para vocês? Então, já tenho a estrutura do meu painel administrativo. Eu já tenho uma página de CRUD funcionando de forma parcial, então ele apresenta as informações de um determinado back-end, porém, no momento que eu salvo, ele salva apenas de forma temporária em uma lista e não está armazenando no banco de dados. Quando eu removo, ele está removendo também dessa lista. Se vocês derem uma olhada no meu canal, eu tenho uma outra aula que eu fiz uma página de cadastro de serviço onde eu implementei o back-end e o front-end utilizando o React, porém foi o React puro, sem utilizar nenhuma biblioteca de componentes. Na verdade, eu acho que eu utilizei só para estilização o Bootstrap. Acho que foi isso mesmo. Dá uma olhadinha aqui. Mas eu acho que sim. É isso mesmo, tá? Estou utilizando cadastrar. Beleza. Mas enfim, então aqui eu mostro como fazer esse cadastro com a integração entre front e back. Qual que é o meu desafio para vocês? Nós já temos o back funcionando para vários cadastros. Temos aqui, ó, pegar o mais simples possível, que é o de estado. Estado controller, onde não tem relação com outras classes, é apenas uma classe com atributo nome e sigla, tá? E como vocês têm essa aula, onde mostra já essa integração, e vocês têm essa página de CRUD funcionando, então o meu desafio para vocês é fazer a implementação do cadastro de estado utilizando esse template com a integração com o nosso back-end de estado que já está funcionando, tá? Carregar aqui todos os registros que estão no banco de dados do nosso back-end. Quando inserir lá no banco de dados. Quando remover do banco de dados. Tá joia? Então, esse é o meu desafio para vocês. Pessoal, não tentem jamais procurar as coisas prontas, que resolva exatamente aquele problema que vocês têm naquele momento. Por quê? A maioria das vezes, quando forem problemas novos, a gente não vai achar. O que a gente vai ter é exatamente várias coisas e a gente tem que montar esse quebra-cabeça, tá? E programação é técnica, é algo técnico, né? Então é muita prática. Então,
Façam isso daí, provavelmente daqui a pouco eu já vou postar a aula mostrando essa implementação, mas não deem sequência sem antes tentar fazer essa implementação por vocês, tá joia? Valeu, um abraço, até a próxima.